Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazendo uma ponte misteriosa, onde os cachorros que passam por essa ponte ficam extremamente tentados a atentar contra a própria vida. É bem complicado, é bem triste, inclusive se eu morasse lá perto, o meu cachorro só, se eu fosse obrigada a passar por essa ponte para ir de um lugar para o outro, meu cachorro só ia no colo. E se ele fosse de porte grande, extremamente amarrado na coleira para não escapar. Então, bora pro vídeo pra gente falar dessa ponte. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ative o sininho de notificações que é pra você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Cor A Gente Se Vira. E hoje eu vim trazer a ponte dos cães que vão te arrastar para baixo. É uma palavra muito complicada que a gente usa aqui no YouTube, às vezes perde a monetização. Mas eu espero que esse não seja o caso, porque eu não estou incentivando ninguém a tal ato. Desde 1950, centenas de cães pularam. Pesquisas não oficiais apontam 600. Ao menos 50 cães faleceram. O caso é tão sério que o município colocou uma placa antes da ponte, recomendando que as pessoas não passem no local com os seus cachorros. Desde 1950, a ponte Overtown, que fica em Dunbartonshire, na Escócia, chama a atenção do país e do mundo por um mistério macabro. Quando passam no local, cachorros fogem dos seus donos. Gente, ele está com alergia, viu? Não sei aqui. Inclusive, está tomando banho toda semana com um shampoo caríssimo, anti-alérgico, e fica até 10 minutos de molho com esse shampoo. Então não pense que meu cachorro está com pulga, porque não tá. Eu não sei o que está acontecendo. Assim, a veterinária só passou esse shampoo caro e eu não sei. Quando a gente passa ele buga porque ele coça em outro lugar. Mas não é pulga não, viu? Meu cachorrinho tá com pulga não e a gente não sabe por que ele tanto se coça. Inclusive já demos remédio para ele anti-alérgico. E esse shampoo foi caro, né? Então é assim, gente, nessa ponte é um mistério, porque os cães passam por lá e querem se jogar. A construção da ponte Overtown começou em 1859 e terminou em 1895. Ela foi projetada pelo renomado arquiteto escocês H. Milner, que também projetou outras pontes na Escócia. A ponte foi construída para facilitar a chegada na casa Overtown, uma grandiosa mansão vitoriana que pertencia ao primeiro barão de Overtown, John Campbell White. A ponte também tem cerca de 15 metros de altura e atravessa o rio Overtown Burn, que forma um profundo desfiladeiro. A ponte tem um estilo arquitetônico neogótico, com detalhes ornamentais e arcos ogivais. A ponte é feita de pedra local, que foi cortada e esculpida à mão. A ponte é considerada uma obra-prima da engenharia e da arte e é um patrimônio histórico da Escócia. Certo dia, uma senhora chamada Dona Cooper resolveu passear com seu marido, seu filho de 2 anos e seu cão chamado Ben. Porém, quando os 4 foram até a conhecida e bela ponte Overtown para apreciar a vista, foram surpreendidos com um evento traumatizante. Bem, assim que chegou ao meio da ponte, simplesmente foi até o parapeito e se jogou para lá de baixo, caindo até 15 metros até alcançar enormes pedregulhos. E esse não é o primeiro caso de arrasta canino na ponte, localizada em Milton, Escócia. Na verdade, o primeiro registro deu-se então em 1950 e desde então fontes diferentes que trazem dados diferentes
pelo menos 100 cães teriam falecido no local. A outra fonte apontou 50, mas essa outra fonte aqui apontou 100 cães, ou mais de 100 cães. São cães que geralmente são perfeitamente saudáveis, né, que atentem contra a própria vida, e isso em si já é um grande mistério. Além de cães, um caso particular chamou muita atenção para essa fonte. Em 1994, um homem chamado Kevin Moy foi até o local de lá e jogou seu próprio filho recém-nascido. E em seguida tentou jogar-se também, mas foi impedido. Segundo ele, seu filho era o próprio anticristo e deveria ser assassinado imediatamente. Infelizmente, é óbvio, o bebê não sobreviveu. Várias associações de proteção aos animais têm trabalhado para descobrir a verdadeira causa deste fenômeno, né? Porque não é normal esse tipo de coisa acontecer, né? E eles já trouxeram assim inúmeras teorias. Segundo a mitologia celta, Overtown significa local mais fino entre o céu e a terra. E significaria que o céu e a terra estariam mais próximos. Acredita-se também que talvez haja uma energia tão forte no local que acaba se confundindo, né, o sentido dos cães, que eles acabam indo, né, se atirando nessa ponte. Então os cachorros ficam perdidos com essa energia de céu e inferno, como se tivesse energia do céu e do inferno, assim, e eles se confundissem e acabassem se atirando ali, né? Uma das teorias. Também acredita-se que há campos magnéticos ou energias que fluem das pedras que apenas os cães conseguem sentir. Porém, a teoria mais aceita fala que o isolamento visual causado pela altura dos muros da ponte coloca os cães em alerta. Depois de muito estudar, os cientistas descobriram que apenas os cães de focinho longo cometiam suicídio. Raças como Labrador, Collie e Golden Retriever sempre pulam da ponte. Seu soluço, tô te vendo, viu? Então, após várias constatações, os pesquisadores alegaram que no local há muitos visões americanos, visons, animais que liberam uma substância de um cheiro extremamente forte, utilizada para marcar seu território. Porém, nos cães esse cheiro causa um efeito inebriante, deixando-os fora de si e fazendo-os cometer o arrasta para baixo. Só que, além dessa ponte, existem outras pontes na região que também tem esses animais na região, e é só nessa ponte que acontece esse fenômeno. Então, assim, para mim a conta não bate, não fecha. Porque se fosse realmente a urina desses animais, nas outras pontes aconteceria a mesma coisa. Também tem muitas outras teorias sobre a ponte ser mal assombrada. É uma energia desconhecida que talvez faça com que os cães tirem a própria vida, né? Cientistas também já estiveram na ponte para verificar se os cães são atraídos por algum som que não seja audível aos ouvidos humanos. Porém, eles não conseguiram encontrar nada, nenhum som que seja audível somente para os cães. Meio século depois das mortes começarem, o veterinário David Sands disse que solucionou o mistério. O especialista de clínica comportamental animal de Lancashire notou primeiro um comportamento sempre repetido de todos os cães que se mataram era da raça Labrador, Collie ou Golden Retriever. Por isso, ele concluiu que na região haveria algum cheiro que deixasse os cães loucos. Após alguns estudos com plantas nos locais, Sands percebeu que causador do odor assassino não era um vegetal e sim um animal, que seria então o vison americano, que é o animal que tem essas glândulas que exalam essa substância com odor extremamente desagradável para marcar seu território. Segundo esse veterinário, o cheiro é tão forte que enlouquece os cães, principalmente aqueles que têm olfato mais apurado. Porém, essa teoria, apesar de ser a mais aceita, há algumas controvérsias, né?
A ponte em questão está em uma região sem correntes e com leito obstruído, o que faz com que o odor não se espalhe. Por conta disso, os cães ficam alucinados e não medem as consequências. Aliás, cães não medem consequências, eles não têm essa noção de finalizar com a própria vida, né? Não tem. Os cães não pensam nisso, né? Eles não param para planejar algo assim nesse sentido. Só que mesmo com a explicação de David, a maioria dos moradores não acreditam nessas causas, porque a maioria elas acreditam sim em causas paranormais e recusam a passar pela ponte com os cachorros. Até a comunidade aceitar a tese de David, o mistério continua, porque ainda não fechou. A comunidade científica ainda não fechou ainda com o David, porque, né, na verdade, não se sabe, né, ao certo se é mesmo os visões que causam isso. Mas eu acredito que não. Ai, quem será? Sobre a mansão ali perto da ponte, a casa é uma bela mansão vitoriana que foi construída em 1895 para o primeiro barão de Overtown, John Campbell White. A casa tem um estilo arquitetônico neogótico com torres, janelas e esculturas. A casa foi usada como hospital durante a Primeira Guerra Mundial e depois como centro de retiro cristão. A casa é cercada por grande parte que incluía a famosa ponte Overtown. Então, assim, para você chegar na casa, você tem que passar a ponte. Então, foi feita a casa e a ponte para você poder passar, né? Para você sair da casa e ir para algum lugar e para você vir para casa, né? A casa se localiza cerca de 2 quilômetros ao norte da vila de Milton e a 3 quilômetros do condado de Dumbarton. Foi originalmente construído em 1895 pelo industrial e filantropo James White, projetado pelo arquiteto e paisagista Henry Ernest Miner. A mansão, feita em pedra em tamanho de um castelo escocês clássico, e na estrada de acesso à casa de Overtown, uma ponte imponente com 3 arcos que dá acesso a Garshaik, uma outra parte da propriedade. Apesar da estrutura de granito, se estende por um riacho raso e rochoso chamado Overtown Burn, 15 metros abaixo da estrada. A ponte de Overtown, né, ela ganhou a atenção da mídia por causa do número elevado de cães que saltam lá de cima. Algumas pessoas acreditam que a casa Overtown é assombrada por um espírito chamado Dama Branca de Overtown, que seria a esposa do segundo barão de Overtown, Madeleine White. Ela morreu em 1931 após uma longa doença e dizem que o seu fantasma ainda vaga pelos corredores da casa, vestida de branco. Outras pessoas dizem que a casa é amaldiçoada por causa de um evento trágico que ocorreu na ponte de Overtown em 1994. Só que essa história da ponte de 1994, quando o homem jogou seu filho recém-nascido, como eu já disse, né, foi em 94 e os cães começaram a se atirar em 1950, então não bate, né? O segundo barão de Overtown foi James White, o filho mais velho do primeiro barão de John Overtown, John Campbell. Ele nasceu em 1863, herdou o título e a propriedade de seu pai em 1908. Ele foi um político conservador que serviu como membro do parlamento em Glasgow, Tradeston, de 1895 a 1906. Ele também foi um filantropo que doou dinheiro para várias causas sociais e religiosas. Morreu em 1930 sem deixar herdeiros masculinos, e o título de barão de Overtown se extinguiu. Madeleine White foi a esposa do segundo barão de Overtown. Ela era filha do famoso militar e político brasileiro Luiz Alves de Lima Silva, o Duque de Caxias. Ela nasceu em 1867 e se casou com James White em 1891. Ela foi uma dama da sociedade que se envolveu em atividades culturais e beneficentes. Ela também foi uma escritora que publicou um livro de memórias sobre sua vida no Brasil e na Escócia, chamado Uma Vida Entre Dois Mundos. Ela também faleceu em 1931 após uma longa doença, e assim dizem que seu fantasma ainda vive
na casa Overtown, onde ela viveu com seu marido. A propriedade da família White, que incluía a casa Overtown e a ponte Overtown, passou para os descendentes de William Clarence White, o filho mais novo de James e Madeleine. William teve 7 filhos, 3 dos quais serviram à igreja adventista fora dos Estados Unidos, e Arthur foi secretário do White Estate até sua morte. A casa Overtown foi vendida em 2001 para Bob Hill, um pastor americano que transformou em um centro de retiro cristão. A ponte Overtown continua sendo um patrimônio histórico da Escócia, mas também continua sendo um lugar de mistério e tragédia. Outra questão sobre essa ponte é questão dos cães cometerem suicídio, coisas que só humanos podem realmente ter consciência desse ato e praticar, mas não procede em animais. Existe comprovação de que gatos, elefantes, baleias e outros animais vão a determinados lugares para morrerem, mas não há não há estudos científicos que animais saudáveis cometam suicídio. De fato, já vi animais em estado terminais que eles costumam mesmo se esconder para falecerem em paz, mas animais saudáveis não tiram a própria vida. Sugestão de atividade paranormal também foram alegadas como razão do comportamento incomum dos cães na ponte. Afinal, não são todos eles que agem dessa forma, pois muitos deles atravessam a ponte com seus donos como se estivessem em qualquer outro lugar. Então não são todos os cães que vão ter um surto e querer se jogar de lá da ponte. Em 2019, os proprietários da mansão Overtown, Bob e Melissa Hill, disseram que em 17 anos residindo na casa, eles testemunharam vários cães ficarem agitados e pularem da ponte. Bob Hill é originalmente pastor do Texas, afirmou que o cheiro de Marta e de outros animais agitou os cães, resultando em seu salto no parapeito. Daquela senhora que foi passear com a família e seu cachorro chamado Dan. Então, um jornal Daily Mail citou um trabalho de Rupert Sheldrake, um biólogo bioquímico, parapsicológico e escritor inglês. Ele também tinha uma teoria sobre isso, sobre esses acontecimentos da ponte. Ele tinha uma teoria da morfogênese. Segundo os seus livros, estão o renascimento da natureza. Os cães sabem quando seus donos estão chegando, a sensação de estar sendo observado. Sheldrake acredita que os cães têm poderes psíquicos e mantêm uma conexão psíquica com seus donos. The Daily Mail também apontou uma conexão potencial entre suicídios humanos em Dumbarton e o suicídio de cães em Overtown, afirmando que em Dumbarton é um local de declínio econômico e regularmente eleito um dos lugares mais deprimentes para se viver na Grã-Bretanha, portanto, um lugar para se ir de arrasta para baixo. Daí, a citação de Rupert Sheldrake: os cães se tornam suicidas por causa de suas conexões com seus proprietários suicidas. Daily Mail concluiu: então talvez os cães tenham falecido porque adquiriram alguma percepção humana. Não houve relatos de tendências suicidas por parte dos proprietários de qualquer um dos cães mortos. Mas, no entanto, virtualmente todos os relatórios sobre a ponte Overtown agora incluem um artigo de Daily Mail. Mas eu acho que essa história do Rupert Sheldrake está bem... muita teoria da conspiração, e eu já não acredito nessa teoria. Essa teoria não bate, gente. Então o cão tem um poder psíquico com seu dono, então ele se suicida? Não, gente. Porque se tivesse, ele ia entender que o dono não quer se livrar dele. Não faz sentido, sabe? Não faz. Não faz sentido. Essa teoria dele, pra mim, tá passada. A ideia de cães saltarem
da mesma forma, assim como existem determinados locais no oceano onde as baleias vão para morrer, ou do lugar secreto na selva onde os elefantes simplesmente deitam e aguardam a morte no meio de centenas de esqueletos de outros elefantes que também fizeram o mesmo. As histórias mais populares da lenda da Ponte de Overtown mencionam fantasmas que dizem residir na mansão Overtown, postulando que talvez eles assustem os cães ou de alguma forma os assombrem para querer pular. Esses incidentes inspiraram um episódio da série da televisão americana The Unexplained Files, exibido no canal Ciência da Discovery, que investiga paranormalidade e outros fenômenos inexplicáveis. Paul Owens, professor de religião e filosofia de Glasgow, cresceu em uma cidade perto da ponte e publicou um livro sobre o mistério. Depois de 12 anos de investigação, estou convencido de que o responsável por tudo isso é um fantasma, declarou Paul Owens. A teoria de Owens é popular entre alguns dos habitantes locais, que cresceram ouvindo histórias como a Senhora Branca de Overtown, também conhecida como a Viúva de... Soluço, vem cá um pouquinho. Como a Senhora de Don White. A senhora viveu por mais de 30 anos depois que seu marido faleceu. O fantasma tem assombrado o lugar desde então e muitos já a viram nas janelas da mansão ou andando pelo lugar. Mas por que ela faria isso com os cães, gente? Hein? Por que ela iria querer que os cães se jogassem da ponte? Me parece uma senhora tão simpática. Bom, gente, essa é a história da ponte dos... Não, eu não vou levar você lá, não vou, você vai ficar aqui. A gente nem sai do Brasil. A gente não sai nem do estado de São Paulo. Quem dirá sair do Brasil, seu luxo? Como não, meu amorzinho, pletinho, né? Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Se você já foi até lá, diz pra mim nos comentários, né? Que tem muita gente viajada aí na internet. Passa por aqui no canal, viu esse assunto, assim, diz aí qual foi a sua sensação, né? Se essa energia lá é estranha. Eu acredito muito nessas coisas de energia. Pra mim, pode até ter uma explicação científica, mas eu acho que as explicações que eles encontraram até agora não são razoáveis, ainda não dá pra bater o martelo, mas eu não descarto algo paranormal ou uma questão de energias, né? Mas em isso, muito triste que acontece com esses cães, né? São cães de porte grande, então soluço, para. Mas eu não sei, por exemplo, aqui em casa tem uma varanda e a gente telou a varanda todinha de fora a fora para nenhum cão pular lá para baixo, porque aqui a gente tá no nível alto da rua, a gente tá no primeiro andar, a gente não tá no térreo, então os cachorros gostam de ir ali para ficar latindo pra rua. Para garantir, a gente fez, né, um negócio lá. Então é isso, não sei, mas cães naturalmente não tem essa distinção assim de querer se jogar, não, mas é isso. Apesar que outro dia eu vi um vídeo do cachorrinho caramelo se jogando e quando ele caiu em cima do motoqueiro, derrubou o motoqueiro, nossa senhora. É isso, gente, muito obrigada. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver alguma teoria sobre esse mistério da ponte, coloca aqui nos comentários. E se você quiser algum assunto aqui no canal, também coloca aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Vamos lá, tia Lúcia. Fala assim. Fala pros outros cachorros. Não se joga não. Fala assim. Fala tchau. Fala tchau. Fala tchau. Tchau, 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 tchau.